Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas as coisas. E Jesus crescia com sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando neste domingo a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, os pais de Jesus. Estamos celebrando a festa da nossa família. Vivemos a graça, no dia 25, de celebrarmos a festa do Santo Natal, e nesse período que nós chamamos a oitava do Natal, quer dizer, 8 dias que nós celebramos com festa, com alegria a solenidade do Natal, nós temos neste final de semana a grande festa da Sagrada Família. E o texto fala de uma realidade normal de uma família judia. Aqueles que iam todos os anos a Jerusalém fazer as oferendas. Era uma festa da Páscoa judaica e os pais iam com seus filhos. E lá faziam as oferendas, faziam as obrigações do templo e depois voltavam para suas casas, para os seus afazeres. Porque lembrando que templo só havia um, o templo de Jerusalém. Nas regiões haviam sinagogas, que eram onde as pessoas se reuniam para ouvir a palavra de Deus, a Torá, tinha um culto, mas não era lugar de sacrifício dos animais. Os sacrifícios eram somente no templo. Então as pessoas vinham de fora, porque havia festas específicas durante todo o ano. E uma delas era a festa da Páscoa. E aqui narra esse episódio, Jesus que está no meio de todo mundo. Depois, Maria e José vão voltando e ficam tranquilos, porque como é uma caravana de familiares e amigos da mesma região, as crianças, os adolescentes ficam todos juntos. Achou que Jesus também estava no meio deles. Aí percebeu que não estavam. Ficaram desesperados e voltam para Jerusalém. Imagina, depois de 3 dias procurando em Jerusalém, mais um dia de viagem que eles voltando, 4 dias, Jesus fica, entre aspas, perdido. Onde vai encontrá-lo? No templo. Um adolescente conversando com os doutores da lei, aqueles que conheciam
a palavra de cor e salteado, e Jesus os ensina. Porque Jesus estava lá, como respondeu para Maria e José, a Sagrada Família, seus pais sagrados, que ele tinha que fazer as coisas do seu pai. Ali Jesus não estava falando como filho adotivo de José, nem filho de Nossa Senhora, mas falando como Deus, não menosprezando a missão, o cuidado de Maria e José, de forma nenhuma, mas dando um sentido maior da sua missão. Ele não veio para ser uma criança, um adolescente normal, humano, não era humano, mas ele tinha uma missão maior, a missão de ser o Messias, e estava ali, cumprindo já a sua missão. O texto fala que Maria não responde nada, guarda no coração para meditar tudo isso, e Jesus retorna para Nazaré, junto com os seus pais, e lhes era obediente. Daí nós não encontramos mais nenhum episódio falando sobre Jesus, sobre a Sagrada Família. Vamos só encontrar Jesus quando ele vai aparecer para ser batizado no Rio Jordão, por João Batista, já com seus 30 anos. Antes disso, dos 12 aos 30, não se tem nenhum relato bíblico. Nós temos os ensinamentos da igreja que diz o que poderia ter acontecido. Nesse tempo nós temos a morte de São José. Acredita-se que Jesus teria mais ou menos em torno dos seus 20 anos, quando São José falece. Mas não temos mais nenhum assunto sobre isso. Vamos só falar sobre Jesus depois, quando começa a sua missão. Mas o mais importante é percebermos Jesus que vai cumprir a sua missão. E Jesus que é Deus, mas que se submete a estar sob os cuidados de uma família. Os cuidados de José e de Maria. Poderíamos pensar assim, mas ele não era Deus, então seus pais não tinham que se preocupar com ele. Deus ia resolver tudo, depois, como num passe de mágica, ele ia aparecer lá no meio dos dois. Não funciona assim. Deus abandonou-se totalmente nas mãos de uma família, o seu ser mais precioso, o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio filho. O próprio Deus, Jesus, que assumiu a nossa humanidade de forma total. Então, o compromisso de Maria e José é um compromisso sério. Por isso eles voltam para poder buscar Jesus. Eles tinham uma missão, um cuidado. E o fizeram muito bem. Cuidaram muito bem de Jesus. Ensinaram para ele uma profissão, porque é isso que os evangelhos nos falam. Jesus, o filho do carpinteiro, né? Filho de José. Jesus, o carpinteiro, filho, né, de José. Então, a profissão dele de ser carpinteiro aprendeu de José, e ele gostava de ser chamado filho do carpinteiro. Então nós vemos a importância da família. Parece clichê o que eu vou dizer, mas a importância da família. Tanto que o próprio Deus quis ter uma família. Imagina isso. Deus não precisava de forma nenhuma vir assumir a nossa humanidade da forma como aconteceu. Se ele quisesse, ele podia já vir adulto. Deus pode tudo. Mas ele quis pertencer a uma família humana, com características próprias, pai, mãe. Estar despojado nas mãos dessa família, ser cuidado, zelado por ela. Ele foi amamentado nos seios por Nossa Senhora, teve todos os cuidados que um bebezinho tem, todos. Aprendeu a caminhar, deu passos, tudo que uma criança
humana fazia. E tinha os seus pais que cuidavam dele. O relacionamento na Sagrada Família era muito belo, claro, com certeza. Não é uma família muito comum, uma família muito própria, mas uma família. Se nós olharmos essa dimensão da Sagrada Família como tirando a realidade do dia a dia, é impossível imitarmos a Sagrada Família. Imitarmos o justo José, a Santíssima Virgem Maria, muito menos imitar Jesus Cristo. É um exemplo de família impossível de acompanhar, porque tudo parece mágico, mas não. Eles lutaram para viverem uma vida de família. Lutaram para viver uma vida familiar. É isso que nós estamos celebrando. E celebrar a Sagrada Família é celebrar também a minha família, a tua família, a nossa família. Porque você também veio de uma família. Não uma família perfeita, uma família com defeitos, com falhas, uma família com limitações, com pecados, mas uma família também com virtudes, com vitórias, com graças. E isso nós precisamos colocar tudo nas mãos de Deus e agradecer. Então, nesse dia, é dia de lembrar da nossa família. Eu te convido a lembrar da sua família e agradecer a Deus por ela. Foi por essa família que você veio ao mundo. Se você é o que você é, independente da situação que você passou ou passa, esta é a sua família, você pertence a uma família. E queremos pedir a bênção de Deus para a sua casa, para a sua família. Para que, a exemplo da Sagrada Família, nossa família possa ser cada vez mais semelhante à Sagrada Família de Nazaré. Por isso, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, pelas mãos generosas da Sagrada Família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrada Família de Nazaré, minha família, vossa é. Salve Maria Imaculada.